A gente já deu uma aula para vocês sobre o tripé, não é verdade? Vocês lembram quem deu essa aula? O Pribo. Foi o Pribo. Cadê o Pribo? O Pribo estava aqui, tá? Foi embora. Ele falou já. Então, tudo isso que a gente vai fazer aqui é uma parte de uma revisão, tá? Mas aí eu vou acrescentar outras coisas que são muito importantes. Depois que a gente aprendeu as histórias... Eu não estou conseguindo ouvir minha voz. Depois que a gente viu as histórias de Jesus, está na hora da gente voltar um pouquinho na Bíblia aqui e falar só um complemento daquilo que foi falado antes. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente estava falando que existe um tal de tripé. Quais são as pernas desse tripé? Vocês lembram? Tradição, magistério e a Bíblia. Muito bem. A tradição é uma tradição que ela é oral. Eventualmente vai ser também escrita, não é verdade? Então ela pode ser uma tradição oral e escrita. E ela vai passando de geração em geração. Mas como que ela passa? De quem por quem? Oralmente, pelos bispos, pelos papas. Exatamente, que é a sucessão apostólica. Muito bem. E aí, a gente tem também a Sagrada Escritura. O que é a Sagrada Escritura? Que é a Bíblia. Muito bem. Como é que ela foi feita? Pelos apóstolos. Ótimo. E o magistério? Quem que lembra o que era o magistério? É o quê? Isso. É o conjunto dos bispos em união com o Papa. E eles vão fazer o quê? Qual que é a principal função do magistério? Conservar e transmitir a fé. Nota 10 para vocês. Vocês estão tinindo hoje. Então a gente vai hoje afinar um pouquinho da Bíblia. Vamos falar, para lembrar vocês do tripé, eu deixei ali em cima aquele banquinho para vocês lembrarem sempre, tá? Faz parte do tripé. Gente, muita discussão acontece em torno da Bíblia. Muita discussão. Por quê? Porque muitas pessoas não acreditam na Bíblia, leem de uma forma equivocada, uma forma errada, não é verdade? A gente conhece muita gente, normalmente são pessoas que não estão ligadas à nossa igreja. E por quê? Porque não tem a correta interpretação que o próprio magistério nos dá. Não é verdade, Newton? Isso, beleza. É isso aí. E por que a gente deve crer na Bíblia? Quem foi que deu autoridade para a gente acreditar naquilo que a Bíblia aquilo que está escrito na Bíblia? Jesus, mas Jesus ele não deixou nada escrito. A Bíblia não foi Jesus que escreveu. Os apóstolos, boa. Os apóstolos escreveram, muito bem. Quem dá autoridade é a igreja. É a igreja que vira e fala o seguinte, olha, acreditem nesse livro, porque ela é crível, ela é para ser acreditada. Certo? Então, teve um grande santo no século V, que ele vai falar o seguinte, ele é Santo Agostinho, ele vai falar o seguinte, eu não creria no Evangelho, ou seja, eu não acreditaria no Evangelho, nas Escrituras, se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Ou seja, se a igreja não virasse e falasse, olha, vocês podem acreditar, ele não acreditaria na Bíblia. Ele só acredita porque existe uma igreja que ela fala exatamente para você, acredite nessa palavra. Acredite nessa palavra. Certo? Então, é por causa da igreja que hoje nós temos a Sagrada Escritura. E aí vocês devem perguntar, mas, gente, alguém já fez uma pergunta... De onde surgiu essa história de inspiração de Deus? Como é que foi esse negócio? Alguém já se perguntou isso? Pode levantar a mão. Já, né? Você já se perguntou? Você achou alguma resposta sobre isso? Todo mundo fala, não, é a palavra de Deus, não é verdade? Todo mundo fala. Mas por que a palavra de Deus? Será que Deus desceu e escreveu? Alguém já teve alguma dúvida também? Alguém teve? Levanta a mão, pode ir. Você teve já essa dúvida? E você chegou a alguma conclusão? Eu peguei uma interpretação de uma
pastor, assim, que é bem legal, assim, que Deus inspira as pessoas a escrever a Bíblia. Deus inspira as pessoas a escrever a Bíblia. Excelente, já começamos muito bem. Então, vamos lá, vou contar um pouquinho dessa história da Bíblia, para vocês saberem do que a gente está falando aqui. Deus inspirou os livros sagrados. A gente aprende que essa Bíblia aqui, assim como a de cada um de vocês, ela foi escrita por homens. Foi um apóstolo, ou o chamado varão apostólico. Então, são apóstolos ou varões apostólicos quem escrevem essas cartas. Ok? O varão apostólico é aquele que ouviu diretamente dos apóstolos. Por exemplo, quem que poderia ter falado alguma coisa do Evangelho? Você, qual que é o teu nome? É, lógico. Mariana. Quem será que deve ter falado para alguém escrever? Quem que você acha que falou alguma coisa na Bíblia para escrever? Você não sabe? Jesus, ele passa a fé para os apóstolos. E os apóstolos, eles vão transmitir através da voz, da pregação. Através desse momento que eu estou tendo com vocês aqui. Imagina se fosse São Pedro aqui, putz, aí seria demais, né? Maravilhoso. Mas São Pedro, ele não pegava o microfone que nem eu, porque ele não tinha microfone naquela época. Mas ele fazia o quê? Ele fazia a pregação. E através da pregação ele ia passando. E as pessoas iam escutando, iam tomando nota. Igual vocês. Quem está tomando nota aqui, ó? Olha quanta gente tomando nota. Quem sabe não sai uma Bíblia depois, hein? Não, tô brincando, não vai sair Bíblia nenhuma. Mas vai ser muito importante para vocês. Essas pessoas, elas tomavam nota e tudo que foi escrito é palavra de Deus. O conteúdo é inteiramente de Deus. Só que a forma como você vai ver escrito vai depender de quê? De que vai depender? Aí no fundo, vocês dois, vai depender do quê? A forma. Você não sabe? A forma vai depender da cultura, do tempo que ele tá escrevendo, da linguagem, do estilo artístico, do estilo literário que ele vai escrever. Pode ser um poema, pode ser uma narrativa, pode ser uma parábola, como Jesus contava parábolas. Vocês entendem? Então, a forma é o apóstolo que vai escrever, que ele vai deixar. Ele pode ter erro de português? Não, português não, porque não era português que ele estava escrevendo. Mas eles podem ter alguns vícios de linguagem? Pode. Pode ser uma linguagem simples que eles aplicam? Pode, não é, Porto? Agora, conteúdo é tudo aquilo que Deus queria que fosse escrito. Absolutamente tudo. Deus conservou esses escritos por séculos. Olha, só para vocês terem uma ideia. Primeiro livro da Bíblia, sabe em que ano que foi escrito? Não sabe? Jesus morreu em que ano? Vamos começar por aqui. 33. Mais ou menos 33? Beleza. Quando vocês acham que foi escrito o primeiro livro da Bíblia? Do Novo Testamento só, tá? Não do Antigo. Do Novo. Não, o Novo Testamento ele vai contar a história de Jesus, tá? Então, a Bíblia é separada em Antigo e Novo Testamento. 1500? 500? Não, o primeiro livro da Bíblia, ele vai ser escrito no ano 55, 22 anos depois da morte de Cristo. Antes disso, durante 22 anos, era nublar. Sabe isso aí? Era nublar. A gente era como se a gente estivesse conversando aqui. Então, era tudo assim. E o último livro do Novo Testamento, quando que foi escrito? Quando que vocês acham que foi escrito? Onde? Não. O Novo Testamento é sempre depois de Jesus. Então, se o primeiro foi no ano 55, 20 anos depois, o último livro, o Apocalipse, o último livro. Quando que vocês acham que foi escrito? 66? 100. Acertou. Lá para o ano 100. Olha só quanto tempo que a gente não tinha a Bíblia completa. Até o ano 100. Foram 70 anos sem a gente ter uma Bíblia completa. Bom, aí chegou, beleza. A gente tá com ele ali
livro certinho, bonitinho, foi isso mesmo? Não, não foi isso que aconteceu. Porque houve uma briga, gente, vocês não fazem ideia da briga, do pau que quebrou lá. Quebrou entre toda a igreja, não sabia ainda quais eram os livros sagrados. E aí eles foram nessa briga durante anos e anos, e demorou mais 3 séculos, sem bater na cara. Cuidado, Pietra, pelo amor de Deus. 3 séculos, Pietra, 3 séculos. Vem cá, Pietra, vem cá me ajudar. Então não bate nela, tadinha. Eu vi. Então 3 séculos de discussão para que a gente pudesse ter uma Bíblia fechada. Aí sim, depois de 3 séculos, lá para 400 depois de Cristo, a gente tem uma Bíblia fechada. Sim ou não? Sim. Não tem. Não tem. Você sabe por quê? Porque o Antigo Testamento é antigo, já tinha muito tempo. O porquê que não tinha? Porque livro assim, a gente só teve depois da invenção da imprensa. Em 1450 ainda vai cacetada. 1453. 1453. Passou então 1000 anos sem que a gente tivesse uma Bíblia. A gente tinha o quê? Pergaminho, a gente tinha rolos de pergaminho. E aí esses pergaminhos ficavam em bibliotecas. Quem tinha a capacidade de ter uma biblioteca inteira com a Bíblia? Quem? Ninguém. Era caro pra caramba. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia. Então eles faziam o quê? Eles pintavam. Por isso que as igrejas elas têm muita pintura. Porque a pintura ela vai representar as histórias que a gente vê na Bíblia. Diga. No vitral, é isso? Nos vitrais? Perfeito, isso mesmo. Os vitrais eles representam alguma história. Quando vocês vão, por exemplo, no Vaticano, está cheio de imagens, né, que foram feitas. Então, essa Bíblia aqui, ela aconteceu só a partir de 1453. Olha quanto tempo. Essa é um pouquinho da história da Bíblia. 1453, com a chegada da imprensa, né? Aí sim, vamos fazer um livro, vamos juntar tudo num livro só. E aí foi mais fácil da gente trabalhar. Inclusive, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Olha que interessante. Né? Então vamos lá. Deus inspirou a igreja a conhecê-los. Essa briga que a gente estava falando no começo da igreja é justamente para conhecer o que era livro de Deus, ou seja, o que eram os livros inspirados por Deus e quais eram aqueles que não eram inspirados. E aí a igreja jogou fora tudo aquilo. Falou, não presta, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a gente estava falando que Deus é o autor principal. Vamos colocar tudo e depois a gente vai vendo o que está faltando. Deus é o autor principal da Sagrada Escritura. Tá? Aqui a gente tem os agiógrafos, são as pessoas, são aqueles apóstolos ou varões apostólicos que eles são os autores secundários. Eles que escreveram aquilo que Deus mandava eles escreverem. E isso, eles são chamados, são 12 apóstolos, mas nem todos escreveram. Então, esses que escreveram, eles recebem ainda mais um nome, chamado agiógrafos, que é aqueles que escrevem as Sagradas Escrituras. Tá bom? Além disso, a gente tem que a Bíblia, ela é cristocêntrica. Toda essa Bíblia aqui, independente de Antigo Testamento e Novo Testamento, ela vai falar sobre Jesus Cristo. Nós somos, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Nós somos a religião, nós não somos a religião de um livro. Nós não somos a religião de uma doutrina. Nós não somos a religião, sei lá, como muitos pensam. Nós somos a religião de uma pessoa. Nós seguimos uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Tudo que está escrito aqui, absolutamente tudo, é voltado para Cristo. Ela é cristocêntrica. Mas Ivan, alguém pode me perguntar assim, Ivan, você não falou que no Antigo Testamento eram os livros que Jesus ainda não tinha nascido? Como é que pode estar falando de Jesus no Antigo Testamento antes dele nascer? Oi? Profecia
É isso que você falou? Ah, foi você, perdão. Eu esqueci teu nome. Laura. Poxa, eu devia ter chutado Laura. Agora que eu podia ter chutado, eu não chutei. Gente, é sério. Como é que funciona? É através das profecias. Deus, o Antigo Testamento, ele fica... o Novo Testamento, ele está escondido no Antigo Testamento. Enquanto que o Antigo Testamento, ele se revela no Novo Testamento. Olha só que bacana isso. Tudo entrelaçado. Tudo. Ok? Aí eu continuo aqui, né? O Novo Testamento... tá aqui, ó. O Novo Testamento está escondido no Antigo, enquanto o Antigo Testamento está desvendado no Novo Testamento. Os livros sagrados, eles ensinam a verdade. Ou seja, tudo que está escrito dentro da Bíblia, ela é verdade de fato. Certo? Só que isso não significa que vai ser de uma forma científica. Ou seja, eu quero que vocês pensem da seguinte forma. A Bíblia, ela não tem a intenção de falar algo cientificamente correto. Tá bom? Então, quando fala que Deus criou o céu e a terra, o mundo, ele não vai entrar nas minúcias do Big Bang. Ele não vai entrar, porque não é isso que ele quer mostrar, não é isso que Deus quer mostrar. Laura, o que Deus quer mostrar? O que Deus quer mostrar? O que você acha que Deus quer mostrar? Aliás, não é a Laura, não, é do lado, desculpa. Qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Fala pra mim. Larissa! Larissa, o que Deus quer mostrar pra gente? Ele não quer mostrar nada? Ele quer se esconder, é isso? Por que você está se abaixando na cadeira? Então vamos lá. Ó, eu vou te mostrar, tá bom? Seguinte, Deus está querendo mostrar uma verdade. Mas não por isso ele vai falar exatamente aquilo que é científico. Ele pode usar de um poema, ele pode usar uma parábola para mostrar exemplos de fé, por exemplo, ou moral, um ensinamento moral. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando chega o cara e fala o seguinte, nossa, aqueles poemas, né, bem melosos, né? Eu estava com a minha amada, vendo o pôr do sol, né? Quando a gente fala quando vê escrito que é pôr do sol existe sim ou não? Sim ou não? Mais alto. Não existe pôr do sol. O sol não se põe. Na verdade, é por causa da rotação da Terra que a gente tem a impressão que o sol está se pondo, mas na verdade ele não está se pondo. Mas poeticamente, não é bonito falar que o sol se põe? Não é verdade? Dessa forma, ele não está mentindo. A pessoa que está escrevendo não está mentindo, mas ela está usando de uma palavra mais bacana, entendeu? É um jeito de falar aquilo que é uma verdade. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui. E aí a gente vai falar sobre os sentidos. Isso aqui o Pribo já falou dos sentidos, né, Pribo? Pode pular? Voltar rapidinho? Vamos voltar. Vamos lá, então. Quem quer tomar nota, toma. Alguém tem alguma dúvida, aproveitando? Dúvidas? Não? Diga. Como é que eles fazem, por exemplo, para selecionar os livros da Bíblia? Para o quê? Selecionar os livros da Bíblia. Como que eles fazem para selecionar os livros da Bíblia? Foi uma discussão de séculos, muitos séculos, e é através de muita oração. A igreja em conjunto, ela se junta e ela vai fazer concílios. O que são os concílios? É a reunião de todos os bispos com o Papa na liderança, e eles vão estudar, vão rezar e vão definir, através do Espírito Santo, quais são os livros que são canônicos. A gente chama de livros canônicos. Diga. Quando Jesus veio para a Terra, ele fazia os seus ensinamentos. Né? Sim. Até o dia de Cristo. Sim. Aí só foi feita a Bíblia depois do 52, do Testamento. Sim, o primeiro livro do Novo Testamento só a partir de 55, provavelmente, 54, 55. Mas as pessoas que escreveram esse livro não sabiam
Por quê? Porque Jesus deu autoridade para os apóstolos, ele transmitiu toda a fé para os apóstolos, e não só Jesus Cristo, mas o Espírito Santo também vieram sobre os apóstolos. E nessa autoridade, eles podiam falar, e as pessoas ouvindo, né? Não vendo, mas ouvindo o que eles estavam falando, eles guardavam isso dentro do coração e anotavam. Entendeu? Diga. Teve vários momentos da história em que mudaram, não sei se mudaram realmente, mas fizeram alterações na Sagrada Escritura. Vários momentos, olha, pergunta interessante aqui, hein? Gostei da pergunta. Em vários momentos da história, houve mudança na Bíblia. Olha só, vamos lá. Então, existe um concílio que foi feito... Vamos lá. Antes do concílio de Trento, foi um concílio onde o Papa Damaso, é o concílio... Não estou lembrado agora o nome, acabou de fugir. Não. E foi no quinto século, eles fizeram um concílio onde presidia esse Papa Damaso, e ele, depois desses 3 séculos de discussão, ele que botou ali, ó, falou, agora vai lá, a lista dos livros são esse. Aí começou a falar todos os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento também. Houve alteração? Em Trento não houve alteração. Em Trento, que foi em 1500, ou seja, mais de 1000 anos depois, eles confirmaram aquilo que no século V eles tinham passado dessa lista. Agora, essas alterações que aconteceram, por que aconteceu isso? Porque tem um rapazinho chamado Lutero. Vocês ouviram já dizer um rapazinho chamado Lutero? Ah, meu Deus, esse rapazinho Lutero, ele fez um strike, viu? Ele fez um strike na nossa igreja. Mauro, você sabe qual que é o strike? Você sabe qual que é o strike ou não? Não sabe? Fala aí, Mauro! Então vamos lá. Gente, o strike que ele fez foi o seguinte. Ele tirou alguns livros da Bíblia. Ele queria tirar livros do Novo Testamento, mas não conseguiu. E tirou do Antigo Testamento. Ele fez uma bagunça. Ou seja, infelizmente, os protestantes que se desligaram da nossa igreja, da Igreja Católica, eles perdem com isso alguns livros que são importantes. São importantes, por isso que eles não têm, por exemplo, algumas doutrinas como, por exemplo, a doutrina do purgatório. Por causa disso, eles retiraram alguns livros. Mas isso é cenas do próximo capítulo. Tudo bem? Vamos seguir aqui? Oi? Mas ele teve todo o direito de tirar? Não tem. Não tem direito. Não tem direito de tirar. Ninguém pode. Tem a última palavra. A último versículo da Bíblia. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro profético, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Ou seja, o cara perde para isso, simplesmente. Tá? Deixa eu só responder mais uma aqui, e aí eu te dou atenção. O agiógrafo são aquelas pessoas... Pode ser ou apóstolo, ou aqueles que ouviram o apóstolo falar. São chamados varões apostólicos. Então, o agiógrafo são aquelas pessoas que escreveram a Bíblia. Tudo bem? Beleza. Gente, muita pergunta. E aí? Última pergunta? Pode ser assim? Aí a gente segue? Pode, vai lá. Se a Bíblia foi escrita terminou de ser escrita no ano de 1400, Sim. por que como que o diabo tentou Jesus usando a palavra inteira? Ah, porque a palavra que Jesus foi tentado era do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento já estava escrito, já era um pouco mais, já era consolidada entre os judeus. Entendeu? Já estava todo mundo, todos os judeus já conheciam a palavra. Tá bom? Última, vai? Vamos lá, rapidinho. Quem que reservou as Sagradas Escrituras? Quem que Reservou. Quem que reservou foi a igreja cuidou. Na invasão dos bárbaros, por exemplo, que foi na Idade Média, se não fossem os monges copistas, não existia impressora 3D, então nem pensar. Então eles escreviam tudo na mão, eram os monges copistas. Se não é graças a quem mesmo
Você, como é que você chama? Felipe, como é que é graças a quem? Não, claro que não! Graças aos monges copistas que eles seguraram todas as cópias de Bíblia que tinham e eles conservaram. É a nossa igreja. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então o que é a Sagrada? Tá acabando? Ixi, acabou, né? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pular essa parte aqui. Eu vou falar uma coisa que é o mais importante, mais 5 minutos. Pode ser 5 minutos? Então vamos lá. 5 minutos para falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês perceberam, e eu tenho certeza que vocês perceberam, que a Bíblia é um livro super importante, faz 2000 anos. Ele é o livro mais impresso, mais lido, mais comprado, mais vendido do mundo. Tá? E aí, o que acontece? Vocês têm contada, né, a história contada dessa pessoa aqui é a pessoa simplesmente mais importante. Eu vou passar uma coisa para vocês. Antes de passar, eu vou sugerir para vocês, abram a Bíblia, chegando em casa, separa 15 minutos e leiam, porque não é muita coisa. É um capítulo aqui, vocês vão ver que é meia página. Se vocês tiverem a frequência de rezar, ler meia página todos os dias, a partir do Evangelho, dos evangelistas, tá? São Marcos, Mateus, Lucas e João. Comecem por aí e vocês vão ver que muita coisa vai mudar na vida de vocês.